Oi, pessoal, tudo bem? O Gustavo aqui de volta para a gente continuar com mais um vídeo dessa série aqui do nosso canal sobre geopolítica das emoções, né? Na verdade, acho que como a gente está percebendo nesses últimos vídeos, é, tanto a parte da geopolítica das emoções quanto a parte de segurança internacional estão muito próximas. E eu acho que um dos nossos objetivos aqui é justamente demonstrar o quão próximos elas estão, né? De que forma que isso está em conjunto e faz parte dessa coisa mais ampla da política construída em conjunto, da política construída por todos nós no nosso cotidiano. E não é só uma questão ou para a política internacional, né, para os diplomatas, para os governos, e também não só para os acadêmicos, mas isso acaba nos afetando no nosso cotidiano. E acho que um dos elementos interessantes que compõem, de uma forma ou de outra, tanto a geopolítica das emoções quanto a área de segurança internacional é o tema desse vídeo de hoje, que são os razoamentos, né? Esse termo não é um termo muito comum, ele não é muito utilizado aqui no Brasil, e eu já vou falar por quê, mas eu acho que ele é muito interessante para a gente observar, a partir dos discursos, como que esses fenômenos, como que essas representações acabam acontecendo e tendo impacto na nossa vida cotidiana, seja por meio de ações institucionais, seja por meio da mídia, seja por meio da geopolítica cultural, ou até mesmo daquilo que se produz na pesquisa, na academia, nas universidades, enfim, com relação a esse tema. Então, eu queria pegar 3 pontos brevemente, né, nesse vídeo, é um vídeo mais de introdução a esse conceito de justamente o que são os razoamentos, né? O que eles são, qual a sua importância e como que eles acabam, de uma forma ou de outra, afetando a segurança internacional, né? De que maneira que eles acabam construindo uma lógica que acaba afetando essa área de segurança, política internacional, geopolítica e também o nosso cotidiano, tá? É, o que são, então, esses razoamentos, né? Qual é o ponto principal aí com relação aos razoamentos? Bom, a gente pode colocar que os razoamentos, em primeiro lugar, eles são discursos, tá? E nesse sentido, a gente está usando aqui uma perspectiva de discurso muito mais ampla, né? Não só quando, por exemplo, o presidente do Brasil vai até a ONU e faz um pronunciamento, né? Ou não só em entrevistas, não só nessa colocação, às vezes, de uma posição ou de alguma declaração de algum presidente no termo clássico de discurso, né, ou no termo mais comum que a gente usaria essa palavra discurso. Na verdade, o que nós estamos trabalhando aqui enquanto discursos são representações de mundo, práticas, né, que acabam determinando o significado das coisas. Nesse sentido, a gente está conversando com uma base de discussão acadêmica, epistemológica, enfim, muito próxima da proposição Foucaultiana, né, do Michel Foucault, aquele filósofo francês, a respeito dos discursos, né, os discursos como uma questão ampla, né, o discurso como uma forma de conhecer as coisas, tanto que o Foucault começa a dar suas aulas de filosofia lá no Collège de France, debatendo justamente as palavras e as coisas, né? Ou seja, como que a gente determina o que as coisas são e como que isso gera algum tipo de efeito, algum tipo de impacto no nosso cotidiano, né? E depois ele vai para outros lados, outras discussões interessantes que ele faz. Mas então a gente está entendendo esses discursos como uma questão mais ampla, tá? Os discursos como uma questão mais aberta e não só os discursos enquanto pronunciamentos oficiais, embora eles sejam muito importantes para o tipo de análise que a gente faz. Esses discursos, e que eles existem na nossa sociedade em diversos graus, de diversas formas, na verdade, são representações de mundo, né? A gente já fez um vídeo aqui, eu vou tentar colocar aqui no card, sobre cosmovisões. E os razoamentos, eles têm muito a ver com as cosmovisões, porque a forma como a gente organiza o nosso universo, a forma como a gente organiza o nosso mundo na nossa cabeça, cria um certo ordenamento, né? E esse ordenamento cria um certo discurso das coisas, né? Por exemplo, um presidente deveria se preocupar com a sua população. Isso é um discurso, né? Isso é uma ideia, isso é um conceito que gera consequências, a partir do qual a gente pode julgar ou avaliar mesmo, de uma forma ou de outra, alguns tipos de práticas, alguns tipos de ação, né? Esses discursos, portanto, eles utilizam vários elementos, vários conceitos
sobretudo para fundamentar decisões jurídico-políticas, por isso razoamento. E aí esse conceito aparece porque ele é uma tradução mal feita, uma tradução que eu fiz, na verdade, de um termo em inglês, já que esse conceito é muito utilizado pela geopolítica crítica anglófona, do Gerald Toll, do Klaus Dodds, de outros autores que vão meio que por esse caminho da geopolítica crítica, que busca justamente analisar esses discursos de representação de mundo. E esses razoamentos, eles dão uma razão, né? A razão aqui não no sentido de racionalidade descartiana, né, de falar se está certo, se está errado, né, se está num certo método e tudo mais, mas dá um motivo, né? Principalmente para nós, eu acho que fundamentalmente o que nos interessa é que esses discursos justificam ações. Esses discursos eles apresentam uma representação de mundo que de uma forma ou de outra justifica uma ação política, social, econômica, geopolítica, enfim, de segurança internacional, que na verdade ela já vem justificada porque esse discurso existe. Né? Então, uma discussão meio que se retroalimenta, e por isso que ele é tão importante. Por exemplo, se a gente acredita que o coronavírus foi uma invenção chinesa para atingir os outros países do mundo, a nossa reação ao tema do coronavírus vai ser muito diferente do que se a gente considerar que ele é um fenômeno da natureza e ele deve ser tratado, portanto, como um fenômeno da natureza. Né? Eu estou ordenando aqui coisas distintas, eu estou colocando aqui elementos separados para que a gente possa, e que representam muito essa visão. Né? Quando a gente fala de polarizações, bipolarização, multipolarização, não no sentido do sistema internacional, mas no sentido da política, direita, esquerda, conservadores, progressistas, enfim, muito do que está sendo debatido não nos mesmos termos são esses razoamentos. São a forma como essa representação de mundo impacta a nossa vida, a nossa visão a respeito da situação humana e daquilo que a gente deve fazer. Né? Então, como justificativa e como motivação. Né? Razão nesse sentido também. Não só da racionalidade envolvida no mundo, mas também nesse sentido de motivação, de justificação. É nesse sentido que os razoamentos, então, eles servem como um enquadramento de uma forma ou de outra. A gente enquadra aspectos geopolíticos do mundo e não tenham dúvida, todos nós fazemos esses enquadramentos geopolíticos no nosso cotidiano. Porque todos nós temos uma visão sobre o mundo que a gente vive, a gente está nele. Então pode ser que as pessoas não saibam debater em minúcias ou da forma como a academia considera que seja certa a discussão sobre geopolítica ou sobre política internacional, mas todo mundo sente esse mundo afetando. Se a gente for perguntando e apresentando, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, o próprio coronavírus, inflação, economia interdependente, as pessoas vão saber do que é isso, como que que esse ponto causa efeitos na vida delas, porque todos nós fazemos enquadramentos. E acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar, né? E essa ideia de enquadramento é uma discussão aprofundada dentro da filosofia e da geografia. A Judith Butler tem esse livro chamado Quadros de Guerra, em que ela aborda justamente de que forma que esse enquadramento afeta a nossa reação política, né? Ou a nossa forma de reagir com relação a algum tema. Ela trabalha com um conceito bem interessante de vidas enlutáveis e vidas não enlutáveis, ou seja, de quais vidas a gente sente a falta e quais vidas podem se perder porque a gente não vai sentir falta nenhuma. A gente está vivendo muito isso no coronavírus, um embate muito forte entre o que é uma vida e o que não é uma vida. E essa definição do que é uma vida e do que não é uma vida é uma definição muito importante para a gente pensar as nossas relações em sociedade, as nossas relações políticas, né? Assim como a gente tem enquadramentos geográficos, né, do mundo. O Paulo César da Costa Gomes tem esse livro chamado justamente Quadros Geográficos, uma forma de ver, uma forma de pensar, porque justamente a forma como a gente pensa o mundo acaba afetando a forma como a gente vê o mundo, como a gente age, como a gente vive nesse mundo. Né? Aqui em casa eu tenho esse mapa, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, e esse mapa invertido ele é uma proposta, uma conversa, um jogo com relação a isso, né? Ou seja, se a gente pensa nesse mundo invertido, se a gente pensa nessa realidade, a gente vê um mundo, por exemplo, com muito mais água, né? Não sei se vocês estão enxergando aí atrás, uma área azul muito maior, um mundo muito mais aquático, muito mais do Waterworld, aquele filme dos anos 90, né? Então esse conceito é um conceito muito importante para nós e que tem uma importância muito, muito grande. Né? A gente teve uma discussão agora recentemente sobre uma das participantes do Big Brother Brasil e a sua relação com a África.
né? Isso está dentro de um escopo muito maior. Eu trouxe, inclusive, um exemplo aqui do Robert Kaplan, né, que tem esse livro chamado A Vingança da Geografia. Ele não é geógrafo, ele é jornalista. Então, a gente tem alguns problemas com relação a algumas proposições dele, mas foi um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos durante 2012. Eu só queria ler uma parte do parágrafo aqui deles para a gente pensar sobre isso desse livro, né? Por que a África é tão pobre, diz o Robert Kaplan? Embora seja o segundo maior continente, com uma área 5 vezes maior do que a da Europa, seu litoral ao sul do Saara corresponde a pouco mais de um quarto do seu comprimento. Ademais, faltam às costas bons portos naturais, e aqueles da África Oriental, com seu vigoroso comércio com a Arábia e a Índia, constituem exceção. Tudo isso no termo do Robert Kaplan. Poucos dos rios tropicais da África são navegáveis a partir do mar, pois descem da plataforma central do continente para as planícies costeiras através de uma série de quedas d'água e corredeiras, o que torna o interior africano particularmente isolado do litoral. Além disso, o deserto do Saara foi um obstáculo ao contato humano do norte por muitos séculos, o que impediu uma exposição considerável da África às grandes civilizações mediterrâneas da antiguidade e subsequentes. Ele continua aqui com mais um conjunto de questões como as florestas sendo hostis à civilização, mas vocês percebem que a ideia de Salvador branco, né, posso indicar depois alguns vídeos que abordam muito bem isso, tem pessoas muito mais capazes que eu para debater essa figura, ou seja, da pessoa branca que vai levar a civilização para a África, para a Ásia, sobretudo através de trabalho religioso e voluntário, ela está dentro dessa lógica aqui, ou seja, essas pessoas não receberam civilização, que elas não são ocidentais. Então, levar a civilização ocidental é salvar essas pessoas, porque isso naturalmente ocorre na África, né? Segundo o Kaplan, segundo essas pessoas. Então, esse é um ponto interessante para a gente perceber como que isso se enquadra na lógica de razoamentos e como que justifica uma série de ações que é para o que os razoamentos servem, né? Eles têm um impacto muito importante na tomada de decisões de instituições, pessoas, grupos, conjuntos, enfim. Eles têm um papel muito importante na construção do nosso conhecimento amplo sobre o mundo, né? Quando a gente enxerga, por exemplo, o noticiário da mídia brasileira sobre relações internacionais é basicamente Estados Unidos. Então é óbvio que quando a gente fala de RI ou de política internacional, as pessoas vão pensar que é só Estados Unidos. Mas há uma multiplicidade muito maior, né? Quando muito é Roma e o Papa, um pouco de França, um pouco de Reino Unido, mas raramente a gente fica sabendo de informações sobre a África, sobre a América Latina, dos nossos vizinhos, né? Por parte da mídia. E aí um próximo vídeo que eu penso em fazer é sobre a geopolítica cultural, né? E como que essas representações culturais ajudam a pensar e formam muito desses discursos e nossa percepção pelo mundo, como já definiu lá como orientalismo, por exemplo, com relação ao Oriente Médio, o Eduardo Said. Bom, gente, a ideia era mesmo apresentar de uma forma bem rápida. Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário no canal, por favor, deixem aqui. A gente vai adorar continuar debatendo com vocês esses temas, essas dúvidas que vocês tenham. Não se esqueçam de se inscrever, né? E entrem em contato se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, para a gente continuar aí produzindo esses materiais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa reflexão é uma reflexão importante para a gente pensar como que vai ser o nosso mundo aí pós-pandemia, que tipo de representações de mundo a gente quer e que tipo de mundo a gente quer construir, como que esses razoamentos acabam impactando. Tá bom? Até mais e qualquer coisa, nos avise. Se inscrevam no canal e apertem o sininho aqui, tá bom? Até mais, gente!